Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou ensinar uma maneira para vocês que, cara, muita gente nunca nem pensou nessa hipótese. Mas isso daqui vai mudar totalmente a sua maneira de diluir tinta. Ah, mas é só a maneira que vai mudar? Cara, isso daqui vai mudar a praticidade, a agilidade, digamos assim, o controle que você vai ter sobre isso. É questão de aspecto de limpeza, já que tinta envolve muitas vezes fazer sujeira e tudo mais. Você vai mudar totalmente o conceito, tá? Aí, se for útil, se gostar aí, não esquece de deixar aquele joinha, se compartilhar ajuda bastante também. E se inscrever também no canal ajuda muito, ok? Então vamos lá, tá? Antes de mais nada, que fique bem claro, quando alguém se propõe a ensinar alguma coisa, ele tem que ter em mente abordar ou ensinar de uma maneira que fique de fácil compreensão, independente do nível de conhecimento das pessoas. Então, às vezes as pessoas pode até ser que ela tenha um conhecimento maior que outra pessoa. Só que isso não é argumento para ela, tipo, o cara tá ensinando de uma maneira tão devagar e tal. Considere, entendeu? Não estou dizendo que eu sou professor, mas o bom professor é aquele que encontra diferentes maneiras de ensinar o mesmo conhecimento, tá? Então, para pessoas com conhecimentos diferentes ou níveis de compreensão, assimilação diferente, ok? Então, eu vou ensinar aqui, se não achar bom, a mesma porta que entra é a mesma porta que sai, beleza? Então vamos lá. Basicamente o que a gente vai precisar aqui, e o conceito aqui central é a utilização de balança para fazer diluição de tinta. Mas não é tão simples assim. Então a gente vai precisar aqui de fazer algumas anotações, algumas conversões. Então, esses são processos que a gente vai fazer uma vez para estabelecer parâmetros, tá? As referências, e depois, meu amigo, é só fazer da maneira que seja mais eficiente possível. Então, indústria, empresas, essas coisas, não digo só pelo padrão de tipo, tem que ter a mesma qualidade, todo processo tem que ter o mesmo padrão, tá? Então, para processos repetitivos, isso não pode ser, tipo, uma hora a tinta vai estar diluída de um jeito, uma hora vai estar diluída de outra. Essa mínima variação pode significar aspectos negativos. Mas para a gente aqui, a gente vai ganhar agilidade. Só para quem, tipo, quer diluir de uma forma mais prática, mais limpa, tinta, preparar, vai ganhar em muito. Então, o aspecto envolve utilização de balança. Como a gente está falando de trabalhar com unidade de peso aqui, gramas, quilogramas, utilizando algo líquido, a gente vai precisar fazer uma conversão. Só que não é tão simples assim, mas vou explicar aqui, para que fique de fácil entendimento. Por mais que alguns, digamos assim, alguns materiais, alguns, digamos, produtos, a gente pode dizer, aquilo ali é líquido. Só que existem líquidos com diferentes densidades. Quando a gente fala de tinta, então, a tinta sem diluição, ela é líquida, mas ela é viscosa. Ou seja, consequentemente, ela quase sempre vai ter mais peso por volume. Então, por exemplo, 100 ml de água, se eu pesar na balança, não vai ter o mesmo peso de 100 ml de tinta. Então agora aqui a gente vai fazer conversões. Essas conversões você faz anotação porque você vai fazer esse processo uma vez. Então a gente vai ter o nosso fator de referência para aquele determinado item, aquele determinado produto, aquela determinada tinta. Às vezes que você fizer depois dessa, aí é molezinha. Tá ok? Então vamos lá. Interessante que se tenha o seu caderninho de anotação e você vai fazer a primeira coisa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer uma referência de fácil entendimento. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar
com uma referência de 100 ml, tá? 100 ml para ficar fácil com divisões e conversões. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar um potinho com a capacidade de 100 ml. Ah, eu vou pegar o dosador, vou colocar 100 ml. Não, já vamos começar utilizando a balança. Tá? Por quê? O que a gente vai utilizar como referência aqui? A água em estado líquido, 1 ml de água equivale a 1 grama. 1 grama equivale a 1 ml. Colocou seu potinho na balança, liga aí a sua balança, minha balancinha bem velhinha já. Vai colocar o seu potinho. Recomendo que, tipo assim, e daqui em diante, depois que a gente fizer o processo, você pode utilizar copinhos descartáveis sem a menor referência de dosagem. Tá? Não precisa mais de potezinho dosador por esse processo. Você vai precisar de uma balancinha. Por exemplo, seu potinho, se ele tiver algum peso, eu acho que até o copinho se identificar, aí o primeiro passo é zerar aqui, ó, para que a balança entenda que praticamente não tem nada aqui em cima. Clicando no botão tara da balança, ela zera. Tá? Esse pote aqui que a gente vai preparar com 100 ml, ou seja, com um volume de 100 ml, você vai ter que fazer uma marcação nele para identificar onde deu 100 ml. Então, por exemplo, se você tiver canetinha daquelas que pegam em qualquer tipo de material, beleza. Se não, você faz isso daqui. Você vai colar uma fitinha aqui, ó, fita crepe. E depois que precisar fazer a marcação, vamos fazer em cima da fita aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Como eu sei que 1 grama de água equivale a 1 ml, a gente está buscando 100 ml, eu vou colocar 100 gramas aqui, ó. 100 gramas. 90. Opa. Passou um pouquinho. Então, na hora que você tiver... É uma precisão boa até que essas balancinhas têm, mas às vezes quando você está retirando ou colocando pequenas quantidades, simula uma pressãozinha aqui só para ela calcular de novo os valores. Ok? 100. Tá? Então, neste potinho, independente o potinho que fosse, cara, eu sei que eu consegui aqui... que até a marcação que eu vou fazer aqui, ele vai ter um volume de 100 ml. Em cima aqui, mais fácil. Lembrando que aqui tá meio variado. Tem que ser numa superfície bem nivelada. Lembrando, a gente faz esse processo uma vez só. Então, não diga, é muito demorado, tal. Cara, isso daqui, o ganho posterior que você vai ter é enorme. 100 ml. Beleza? Tá, por que eu preparei esse potinho aqui para 100 ml? Porque aqui, cara, a gente vai ter que fazer o seguinte. Agora vai entrar o aspecto da conversão. O que é isso? Aquela questão que eu disse que a tinta, 100 ml de tinta, pode ter um peso diferente. E é agora que nós vamos ver isso. Então, até para evitar de sujar de tinta a balancinha, apesar que essa é para esse propósito mesmo. Mas se você tiver um plástico, um papel, porque às vezes você vai tentar pegar a tinta ali, não é muito fácil de colocar aqui. Agora a gente vai descobrir quanto pesa 100 ml de tinta. 100 ml de tinta. Beleza? Colocou aqui, zerou a balança. Agora eu preciso preencher aqui de tinta até a marca de 100 ml.
Aí você já anota no seu caderninho que tipo de tinta você está utilizando como referência. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, minha tinta base água. Tinta base água. 100 ml igual a quantos gramas? Tá? Então, vamos colocar aqui para ver. Não tem como, para pegar aqui vai fazer uma sujeirinha danada. E agora aqui, a nossa referência é a marcação, entenda isso. Tá? A gente vai transformar isso em um padrão para peso. Quase lá. Pronto. Conseguimos o que buscávamos, tá? Então eu sei que 100 ml de tinta tem uma densidade, um peso aqui de 124 gramas. 124 gramas, ok? Já começam a entender o conceito que a gente tem aqui. Então eu transformei. A água não preciso nem transformar porque é aquela 1 para 1. 1 grama, 1 ml. Então o fator da água é 1. O fator da maioria dos líquidos em estado líquido, da maneira que você olha assim, isso daqui tá tão... a viscosidade disso daqui é semelhante à de água, então um thinner, uma água rasa e tal, vai ter a mesma densidade que a água. Tá? Agora a tinta é aquela questão. Aqui eu tenho um volume de 100 ml, porém isso daqui até alterou um pouquinho aqui, mas vamos deixar aquele inicial que estava com 124 gramas. Mudou aqui para 122. Mas vamos deixar aqui. Tá? Então essa tinta base água, da maneira que ela vem na lata, para cada 100 ml, opa, aqui está a M só, 100 ml, eu tenho 124 gramas. Esse processo aqui você precisa fazer com os tipos de tinta que você utiliza. Não importa se é uma tinta para parede, se é uma tinta para ferro, se é um... Elas vêm da fábrica com um padrão, entendeu? Eu posso utilizar um outro tipo de tinta que, se eu colocar esse volume, ele pode pesar mais ou menos. Tá? É isso que a gente tem que entender. E aí? Beleza, eu já sei que aqui, para cada 100 ml eu tenho 124 gramas. Se eu pego a calculadora aqui, eu divido tipo assim, ó, 124 dividido por 100, eu sei que o fator dessa tinta aqui, para a gente utilizar na balança, é 1,24. Isso daqui é o fator de multiplicação. 1,24. E aí? No que isso facilita a minha vida? Agora vamos pegar aqui. Agora dessa vez vamos fazer aqui nesse copinho mesmo. Então vamos lá. Continuando. Hoje eu quero preparar quanto de tinta? Eu preciso preparar mais ou menos 150 ml. Aí a percepção de quantidade e tal. É importante sempre que se dilua menos do que se precisa. Porque, não é recomendado guardar a tinta diluída. Então, é melhor você diluir uma quantidade pequena, precisa mais um pouquinho, dilui outra, acaba ficando como referência. Mas vamos supor que hoje eu quero preparar ou diluir 150 ml dessa tinta
que a gente acabou de fazer aqui. O fator dela é 1,24. 1,24. Tá? Aí entra outra questão. Qual a diluição recomendada? A diluição recomendada, cara, vai estar sempre aqui na lata. Ela vai estar tipo assim, 10%, 20%. Geralmente, tá? Eu vou dizer geralmente. Para pincel, para rolinho, geralmente a diluição é cerca de 10%. Pode ser de 10% chegando até 15%. Tem que verificar. Não adianta, não utiliza isso como parâmetro. A informação tá na lata aqui, ó. Ok? Aqui seria 10%. Ó. 10% para pincel ou rolinho. E 20%. Em alguns casos pode variar de 20% até 30% quando a gente está falando de pistola de pintura. Então vamos lá, galera. Continuando aqui, eu até tinha gravado, estou regravando porque eu não vi que a câmera, o celular que está filmando, não pegou o cálculo. Mas vamos lá então. Tá? Então, para quem tiver dificuldade na realização dessa questão da porcentagem da diluição, vamos recorrer à calculadora e eu vou ensinar duas maneiras. As duas maneiras envolvem a questão de se a calculadora tem o botão de porcentagem, que é esse daqui, ó, barrinha inclinada com as duas bolinhas, ou se ela não tem, tá? Se tiver, o cálculo é o seguinte: você vai pegar a quantidade de tinta que você quer diluir e vai multiplicar pela porcentagem, dessa maneira. Primeiro exemplo, 150 ml de tinta é a quantidade que eu quero preparar, e a quantidade de diluição ou de agente diluente que eu preciso, solvente, é 10%. Então eu faria da seguinte maneira: 150 vezes 10 e clico no porcento. E dou um igual, 15. Eu sei que para 150 ml de tinta, eu vou precisar de... Vou anotar aqui embaixo. Aqui, ó, 150 ml, vou colocar aqui ml, colocar um Tzinho aqui de tinta. Eu vou precisar aqui de solvente, 15 ml. Entenderam? Então essa é a primeira situação para você realizar cálculo dessa porcentagem quando tiver o sinal de porcentagem. Ah, minha calculadora não tem, e aí? Então você vai fazer o seguinte, mesma situação. Pega a quantidade de tinta, você divide por 100, agora é dividir, tá? Sua calculadora não tem porcentagem, você vai utilizar o dividir. Dividiu por 100. Deu 1,5. Agora você multiplica pela porcentagem que está pedindo. Se é 10, é vezes 10. Se é 15, é vezes 15. No nosso caso, vezes 10. Igual 15 ml da mesma maneira. Então são duas situações. Se tiver a porcentagem, o botão de porcentagem, e se não tiver. Então, dando continuidade agora. A gente vai preparar 100 ml de tinta. A gente precisa colocar 15 ml de solvente. Seja água rasa, seja thinner, vale aquela porcentagem aquela proporção de 1 para 1. 1 ml de água vai pesar 1 grama. 1 ml de thinner vai pesar 1 grama, ok? Então, 150 ml de tinta, a gente precisa de 15 ml de solvente. Agora vamos para o cálculo para a balança. Então lembra que na primeira parte aí a gente chegou ao fator da tinta. O fator dessa tinta aqui, a tinta sem diluição, que a gente está utilizando como exemplo, é 1,24. Aí você pode pegar até nas latas ou nas diferentes tintas que você utiliza, se tiver densidade diferente,
e colar um papelzinho dizendo ali que o fator é 1,24. Então, para colocar essa quantidade de 150 ml aqui na balança, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 150 vezes o fator dessa tinta, que é 1,24. Ou seja, 150 ml de tinta é igual a 186 gramas. Tá? Então eu sei que eu precisarei de 186, pesar 186 gramas ali. E no caso do solvente, como eu mencionei, 15 ml vai ser o equivalente a 15 gramas. Ok? Aí não tem segredo, aí veja como vai ser prático. Você não precisa mais de dosador, você não precisa mais de potinho com marcação, não precisa de mais nada disso. Colocou o seu recipiente que você vai preparar a sua tinta, pode ser um copinho descartável ou qualquer outro aí. É importante sempre, vamos ligar de novo aqui, fazer a tara da balança, porque se eu coloco esse recipiente aqui, ele tem um peso, mas eu quero que a balança comece a contar descontando esse peso, eu clico no botão tara da balança, é a mesma coisa que tivesse zerado, então ela vai pesar o que eu colocar agora em cima da balança. Então eu sei, vamos pesar ali os nossos 186 gramas, então vamos supor que isso daqui fosse tinta, eu colocaria até chegar aqui no 186. Aí quando estiver aproximando, vai mais devagarzinho para não ter que retirar depois. Mas óbvio que nessa questão de grama e tal, essa variação mínima é uma coisa. Uma coisa é você variar muito e uma coisa é variar mínimo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Tá, aqui tá bom. 185, 186, tá? Nessa coisa é uma variação mínima mesmo. Beleza, coloquei a quantidade de tinta. Aqui em volume eu sei que eu tenho 150 ml, que foi aquela primeira conversão que a gente fez. Agora eu entro com solvente. Para não ter que somar, se eu quisesse, poderia fazer, tá com 185, agora eu preciso colocar 15 gramas, 15 gramas de solvente, eu somaria aqui o que tem aqui, deu até uma variadinha agora, e somaria até chegar ao peso total, mas a maneira mais simples, zera a balança de novo. Agora eu ponho aqui, 15 gramas de solvente. Um pouquinho. E tá aí. Beleza? Aí seria simplesmente misturar e a sua tinta estaria dissolvida. Então é um processo de preparação muito mais prático. Tá? Só para reforçar. Primeira coisa, a gente precisa ter esse fator de conversão, que é importante relembrar. De tinta para tinta, fabricante para fabricante. Essa tinta sem a diluição, você precisa ter um fator para convertê-la em grama. Vamos supor, ela está em líquido. E a gente quer ter a referência de grama. Tá? Essa tinta que a gente utilizou como exemplo aqui e tudo mais, o fator dela é 1,24. Eu sei que cada 1 ml de tinta ela pesa 1,24 gramas. Uma outra tinta e tal, ela pode pesar, tipo assim, vamos só um exemplo, tá? Ela pode pesar a cada 100 ml 150 gramas, ou seja, o fator dela seria 1,5. Você tem o fator dessa tinta, aí tá resolvida essa questão para você fazer esse processo de uma maneira mais simples. Pega a quantidade, vamos fazer de novo aqui, só para ficar bem reforçado. Então vamos supor que dessa vez eu vou preparar
200 ml de tinta. 200 ml, não sei nem se vai ter a quantidade de água aqui, mas 200 ml de tinta. Eu multiplico pelo fator para que eu consiga na balança, pela referência de peso, esses 200 ml. Então eu multiplico pelo fator 200 vezes 1,24. Tá? Para ter 200 ml nesse recipiente aqui, eu preciso ter 248 gramas. Acho que a água não vai dar. Tem que pegar um pouquinho ali. Pronto, 248 gramas. Mas eu acho que para diluição vai precisar de mais um pouquinho. Tá? Então aqui eu peguei 200 ml de tinta, porém eu estou utilizando uma balança. Esses são valores equivalentes. E para continuar, e daí entra o fator de diluição. O valor de diluição vai de acordo com o processo, aquilo que eu expliquei antes. Se por exemplo, pincel, rolinho e tal, por padrão ou mais comum, pode variar de 10 a 15. Pistola de pintura, de 20 a 30. Ok? Então, da mesma maneira, eu pego 200 ml de tinta. Tá? 200 ml de tinta. Vezes. Vamos supor que fosse dessa vez agora com pistola de pintura e a gente fosse diluir a 20%. Vezes 20% igual 40. Eu precisaria de 40 ml. Os líquidos, em geral, assim, que tem aquela viscosidade bem aproximada ali da água e tal, ou melhor, não tem uma viscosidade, seria 1 ml por grama. Tá? 1 ml por grama, 1 grama por ml. Dessa maneira aqui, para completar a quantidade de solvente, a maneira mais fácil, zera a balança de novo e você precisaria colocar aqui 40 ml de solvente. Eu acho que não vai dar a quantidade de água aqui, mas vocês entenderam, aqui deveria dar 40. Tá? Vamos pegar ali um pouquinho só para completar isso, senão vai ficar incompleto. E 19, preciso chegar em 40. Tá valendo. Tá? Assim, água, thinner, água rasa, o fator é 1 para 1, por isso que eu digo, 1 ml, 1 grama, 1 grama, 1 ml. Se, sei lá, por um eventual, eu utilizo um tipo de solvente diferente que está especificado, você faz a conversão também. Vamos supor que tipo, o solvente que eu estou utilizando é um solvente que tem uma densidade diferente desses líquidos, de água e coisa do tipo. Faz a conversão dele também. Pega aquela referência de 100 ml, tá? O potezinho de 100 ml, e coloca ali até completar com esse solvente. Tá? Completou ali, vamos supor, isso é só um exemplo. Completou os 100 ml com esse solvente, só que ele pesou 150 gramas. Então, da mesma maneira com que eu achei o fator aqui o fator da minha tinta, eu poderia fazer o fator do solvente. Tá? Mas sei lá, eu acho que isso é bem incomum. Mas se o fator do solvente fosse, por exemplo, 1,5, lembra, isso aqui é só exemplo, e eu precisasse de 40 ml, para pesar esses 40 ml na balança, eu precisaria fazer o fator de multiplicação. Então, em vez de... na verdade seria equivalente, mas 40 ml desse solvente que tivesse esse fator aqui de densidade 1,5 e tal,
eu precisaria colocar na balança 60 gramas, ok? Mas a maioria dos solventes, eles estão em estado bem líquido mesmo, sem viscosidade nenhuma, tá? Só para não deixar de mencionar. Mas eu acho que é isso daí, galera. Apesar do vídeo ter ficado longo, a ideia é passar o máximo de informação possível. Espero que ajude aí. E ao meu ver, esse processo, cara, ajuda muito nessa questão de preparação, diluição. É o mesmo conceito também para quando tiver necessidade de mistura, e você também vai ter um controle muito bom. Às vezes quem trabalha com pigmentação de tinta e tal, ou mistura de tintas, se você se baseia às vezes por percepção ali e tal, pode ter uma variação significativa. Às vezes aí você pinta com uma tinta que você preparou primeiro, vai ter um tom, e depois uma tinta que você preparou depois vai ter outro tom. Mas não era essa a ideia que você queria que fosse igual. Então com a balancinha você consegue ter um controle muito bom sobre isso, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?